Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e das páginas Falando de Espiritualidade no Facebook e no Instagram. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um orixá maravilhoso, o orixá da terra, o grande senhor da terra, o senhor das mazelas, mas também o senhor da saúde, o senhor também, por que não, da fartura, porque se nós não temos terra para plantar, nós não temos o que colher. O orixá também do fogo, o orixá encaminhador dos mortos, um orixá grandíssimo feiticeiro, dono de vários mistérios, um dos orixás mais misteriosos do panteão de divindades de matrizes africanas. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o orixá Obaluaê Omolu. Meus irmãos, antes de mais nada, eu queria conversar com vocês sobre as diferenças que existem entre Obaluaê e Omolu. As pessoas se confundem muito e acham que são duas divindades distintas. Na realidade, o mistério Omolu-Obaluaê é muito maior do que a gente possa imaginar. Porém, o que nós podemos ter certeza absoluta em dizer é que existe sim uma dualidade entre os dois orixás. Muitas casas entendem que são orixás distintos. Muitas doutrinas entendem que são orixás de tempos diferentes. Ou seja, Obaluaê sendo um orixá mais jovem e o arquétipo de Omolu sendo um Obaluaê mais velho, mais cacarucaia. Essa é uma das grandes diferenças que as pessoas apontam. Mas não é só essa diferença que existe entre as nomenclaturas Obaluaê e Omolu. Uma das grandes diferenças que existe entre essas duas nomenclaturas, eu não vou chamar de duas divindades, porque eu, Ângelo, entendo que é uma divindade só, é o campo vibratório, o campo energético dessas duas vertentes do mesmo orixá. Omolu está assentado no polo negativo, no polo absorvedor do trono divino da geração. Já Obaluaê está assentado no polo positivo, irradiador, do trono divino da evolução. Ou seja, estão em polos divergentes, de tronos divinos divergentes também. Daí é que muitas pessoas entendem que são duas divindades distintas. Realmente, essa diferença é uma diferença cabal. Porém, penso eu que nós podemos observar essas duas vertentes enquanto, por exemplo, qualidades, que é uma nomenclatura que está muito utilizada hoje em dia para os orixás. Ocorre que essa não é uma leitura única. Existem pessoas que sim entendem que são dois orixás diferentes. E existem pessoas que são duas vertentes de um mesmo orixá. Esse tipo de discussão não é válida para a gente. A gente não está aqui para querer saber e nem discutir e nem impor a nossa vontade e a nossa posição. Nós estamos aqui para conversar com vocês e para contar para vocês mais sobre essa divindade maravilhosa e tão complexa que é Obaluaê. Existe uma terceira diferença, porém não menos importante. E aí nós vamos para a etimologia. Eu vou falar com vocês sobre o nome Obaluaê. Qual o significado desse nome Obaluaê? Obaluaê significa o Senhor da Terra. Então, quando nós chamamos Obaluaê do Senhor da Terra, não é só uma característica, não é só um campo de ação. É o próprio nome do orixá remete a isso. Obaluaê também é conhecido como o Rei, o Senhor das Almas do Aiê. Aiê é o nosso plano Terra, ao passo que Omolu estanca, estabiliza, paralisa, congela, aglutina. Ou seja, um é expansivo e o outro é paralisador. São polos totalmente distintos. Para dar um bom exemplo dessa paralisação de Omolu, nós entramos na morte física. Morremos, né? Desencarnamos, nós paralisamos. Nós não existimos mais na Terra enquanto carne. Omolu é o responsável por encaminhar a nossa alma até o plano espiritual. Ou seja, a partir do desencarne, Omolu responde por nós e orienta, encaminha a nossa alma até aquele portal espiritual. Do portal espiritual para dentro, Obaluaê encaminha o nosso espírito, junto com o Yansan.
dando base, suporte, sustentação para a nossa alma, a fim de que nós evoluamos. Vamos então falar um pouco sobre essa grande divindade Obaluaê ou Omolu. Obaluaê é um orixá muito temido dentro das casas de Umbanda e de Candomblé, devido a todos os seus mistérios, as suas mirongas, os seus fundamentos. É comumente confundido como um orixá da morte, orixá das doenças, orixá das agruras, orixá do sofrimento, devido à sua história, devido à grande quantidade dos seus itãs que foram contados, devido a tudo que Omolu Obaluaê passou em sua existência. É um orixá muito profundo. É aquele tipo de orixá com o qual a gente não consegue mentir. Ele nos olha e ele nos depura, nos escaneia, não é? Então, é um orixá de culto complexo porque é muito metódico. Tudo precisa ser feito de forma muito alinhada, de forma muito cuidadosa. É muito voluntarioso. Ele exige que as coisas sejam feitas dentro dos seus rigores, dentro daquilo que ele entende que é o correto. Então não adianta se iniciar uma pessoa para Omolu Obaluaê e não fazer um trabalho metódico, calmo, um trabalho específico, um trabalho muito, muito atento, porque num piscar de olhos pode-se cometer um erro e pode-se trazer problemas para aquela pessoa que está se iniciando no culto e iniciando a este orixá. É preciso que a gente comente a respeito dessa confusão que diz respeito ao orixá Omolu Obaluaê ser o dono da varíola, da doença, das pestes. Minha gente, sim, Omolu Obaluaê tem esse tipo de conhecimento, devido a tudo que ele já passou em sua existência. Porém, ele não é o responsável pela doença. Ele não é o responsável pela varíola. Esse entendimento faz com que as pessoas confundam muito a luz que esse orixá emana, a luz que esse orixá transmite para os seus filhos. Ele é conhecedor e ele é detentor da cura para as doenças. Ele sim caminha por esses mistérios das doenças, mas ele não é um orixá responsável por adoecer ninguém. Então é essa a diferença que eu quero que vocês entendam. Se você está precisando de cura para doenças sérias, severas, Omolu e Obaluaê irão te ajudar. Mas as pessoas maldosas que querem, porventura, procurar e responsabilizar este orixá por adoecer outras pessoas, irão cair do cavalo, porque ele não está aqui para isso. Aliás, orixá nenhum está aqui para prejudicar ninguém, em absolutamente nada. Omolu Obaluaê carrega sempre uma lança de madeira, o seu lagdibá e um xaxará. Esses o protege e protege os seus protegidos, espalhando, decantando e eliminando as más energias, as energias densas, as energias negativas, os espíritos trevosos, as doenças, as mazelas, as pestes. Existe uma verdade absoluta sobre o uso das palhas de Omolu Obaluaê. Eu vou simplificar aqui para vocês, dizendo que a energia, dizendo que o campo áurico, o campo energético vibratório, o corpo astral deste orixá é um sol. Ninguém pode ver tamanha luz. Essa luz enlouqueceria, queimaria, atordoaria a pessoa a qual conseguisse vê-la. Então é exatamente por isso que esse orixá ele vem todo carregado de suas palhas. O mistério das palhas de Obaluaê Omolu vai um pouco além e eu vou contar 2 itãs aqui para vocês que vão explicar bastante o porquê do uso das palhas em todo o seu corpo. Mas também existe essa vertente, que não é o Itã, não é uma história contada, é uma realidade, da luz absoluta que esse orixá emana. Então esse talvez seja o motivo mais contundente para que se justifique que Omolu Obaluaê sempre esteja com seu corpo todo coberto de palhas. Obaluaê também é o senhor dos espíritos, o senhor dos caminhos dos espíritos, é um mediador entre o Aie e o Orum. Então, as características dessa divindade extrapolam
O simples fato de ser o Senhor da terra, de ser o Senhor das pestes, das pragas, das doenças, da cura, não, ele vai muito além disso. Ele é um dos encaminhadores dos eguns. Eguns esses que nós, todos, seremos a partir do momento que nós desencarnarmos. Que egum nada mais é do que um espírito desencarnado. É um orixá extremamente misericordioso, porque ele conhece as dores do corpo e da alma. Omolu Obaluaê foi rejeitado por Nanã enquanto novo e cuidado por Iemanjá. Vou contar e citar para vocês aqui já já inteiro. Então, ele entende as pessoas que são desprezadas, as pessoas deprimidas, as pessoas doentes. Ele entende as tristezas profundas, a depressão, inclusive. Ele ampara essas pessoas. Ele nos dá suporte para que nós possamos continuar, para que nós possamos evoluir. Toda dificuldade tem que vir acompanhada de um tipo de evolução. Se nós passarmos por qualquer tipo de sofrimento e não evoluirmos, é porque esse sofrimento não nos levou a lugar nenhum. E o orixá que é responsável pela evolução no sofrimento é o Omolu Obaluaê. Ele nos ajuda a nos livrarmos das tristezas. Ele nos ajuda a sairmos dessa depressão profunda. Ele nos dá forças para continuar, nos dá esperança, nos dá acalento, nos carrega no colo, nos tira do fundo do poço, literalmente. Vamos conhecer agora um pouco da vida deste grande orixá, dessa grande divindade, Omolu Obaluaê. A vida deste orixá já veio sofrida desde o seu nascimento. Omolu é filho de Nanã e Oxalá, irmão de Oxumaré. Devido a problemas, a contendas existentes entre Nanã e Oxalá, os seus pais, Omolu Obaluaê já nasceu com mazelas, feridas, chagas em seu corpo. Nanã, muito intrépida, muito altiva e pouco condescendente, brigava muito com Oxalá. E aí, devido a isso, Oxalá castigou Nanã. Esse castigo foi diretamente para o seu filho Omolu. Nanã, inconformada pelo seu filho ter nascido com várias varíolas, com várias chagas, com o corpo cheio de doenças, separou-se de Oxalá e simplesmente largou Obaluaê na beira de um mar, na beira de uma calunga grande. Em suas idas e vindas em seu reino, Iemanjá passa pela beira do mar e observa aquela criança, muito adoentada, profundamente faminta e esquelética, inclusive alimentando caranguejos e peixes de beira-mar. Eu queria fazer um parêntese aqui com vocês. São itãs, são histórias que contam histórias dos orixás. Nanã não é essa mãe impiedosa, mas este é um dos itãs mais conhecidos de Omolu Obaluaê. Nós sabemos também que as divindades não são também só amor. Eles têm uma personalidade um tanto quanto forte, para dizer o mínimo. Então existe sim essa história contada de que Nanã fez isso com o seu próprio filho. E Iemanjá ficou enlouquecida quando viu aquela cena daquela criança, aquele bebê recém-nascido, ali jogado às traças, sendo comido por caranguejos, por peixes, e resolveu cuidar daquela criança. Isso justifica, gente, muitas pessoas que são feitas de Omolu Obaluaê ter que assentarem também Iemanjá, ou vice-versa. A ligação desses orixás é muito forte e é muito próxima. Então, muitas vezes a gente passa por preceitos dentro de uma casa de santo sem entender exatamente os porquês. Um dos porquês de geralmente uma filha de Iemanjá, um filho de Iemanjá terem que assentar um Obaluaê é justamente por esse motivo. Assim como existe essa ligação entre esses dois orixás, existe também essa ligação contada em Itãs em outros orixás, que justificam também a mesma coisa. Por isso que a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, para que a gente consiga entender tudo o que acontece dentro de uma casa de santo, porque nem todas as vezes nossos sacerdotes nos contam, né? Nós sabemos bem disso. Bem, como eu estava dizendo para vocês, Iemanjá viu aquela cena, viu aquela criança, pegou aquela criança para ser cuidada. Então cuidou de Omolu Obaluaê como se fosse seu filho, cuidando de suas chagas, o alimentando, o vestindo, o incluindo dentro de seu reino. Iemanjá conseguiu curar
aquelas varíolas, aquelas feridas. Porém, o corpo de Omolu Obaluaê manteve as suas cicatrizes. O corpo não ficou um corpo limpinho, né? Ficou um corpo muito cheio de manchas, de cicatrizes, de buraquinhos na pele. E ele sempre teve muita vergonha de ter um corpo daquela maneira, resolvendo então cobrir-se de palha para que ele não sofresse o preconceito que nós sabemos que uma pessoa que é diferente das outras sofre em qualquer tempo. E assim, neste Titã, Obaluaê cresce tristonho, magoado, se sentindo rejeitado por seus pais, sempre cabisbaixo, sempre deprimido, sempre se perguntando o porquê da maldade cometida devido ao abandono de seu pai e sua mãe. Isso fez com que esse orixá se tornasse um orixá mais sério, um orixá mais sisudo, um orixá mais concentrado, mais fechado, menos expansivo durante toda a sua existência. Vou contar para vocês mais um Itã de Omolu Obaluaê. Esse Itã, inclusive, é a continuação desse de Iemanjá. Então, nós já passamos pela infância de Omolu Obaluaê, agora nós vamos chegando na adolescência. Omolu Obaluaê sempre foi um orixá muito ambulante. Ele não teve uma parada fixa, justamente porque ele não conseguia se encontrar, ele não conseguia fixar um lugar aonde ele ficasse devido à falta de aceitação que ele teve. Sempre muito agradecido por Iemanjá, mas entendeu que aquele não era o lugar dele. Então ele era um andarilho, ele andava por todos os reinos. Certa vez, andando por um dos reinos de orixás, ele passa de frente a uma grande festa, a uma grande comemoração. E nesta comemoração estava todos os orixás, estava o panteão de todas as divindades de matrizes africanas comemorando, dançando, rindo, brincando, bebendo, se divertindo nessa festa. Aquilo chamou a atenção de Obaluaê. Ele entrou, mas ficou bem afastado naquela festa, só observando, como um grande orixá observador, vendo todas as divindades se divertindo e ficando lá quietinho na dele com seu corpo coberto de palhas. Inhansã, sempre muito intrépida, observou aquela visita, observou aquela pessoa, aquela figura, aquela divindade que ali tinha acabado de chegar e encucou-se com aquilo, encucou-se com aquela figura toda coberta de palhas, esquisita, e resolveu então pregar uma peça, resolveu querer saber o que havia debaixo daquelas palhas. O que Inhansã fez? Detentora dos ventos, controladora da natureza, lançou uma rajada de vento sobre Obaluaê para que esse vento levantasse e retirasse as palhas de cima de seu corpo. Muito rapidamente, Inhansã lança a ventania e as palhas voam. Quando as palhas voam, há um clarão naquela festa, porque os orixás passaram a observar a luz do sol oriunda daquele corpo. Não se via mais corpo, apenas a luz solar oriunda de Omolu Obaluaê. Inhansã, encantadíssima com aquela divindade espetacular, passou a dançar, chamou Obaluaê para a pista de dança, por assim dizer, e passou a dançar durante todo aquele festejo apenas com Omolu Obaluaê. Eles se tornaram grandes amigos. Omolu Obaluaê dividiu com Inhansã o controle das almas, o encaminhamento dessas almas para o outro mundo e o suposto domínio da morte. Essa palavra domínio da morte que esses dois orixás detêm é uma palavra muito expansiva. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso, não é tão simples assim. Existe um Itã de Obaluaê Omolu que diz respeito àquilo que nós não podemos negar nunca a um irmão, sendo ele quem for, tendo ele a aparência que tiver. Eu ouço muitas pessoas boêmias dizendo: ih, aparece uma pessoa me pedindo um cigarrinho lá no bar, eu vou dar, porque isso é seu Zé dando um recado, isso é minha pomba. Pode ser como pode ser Omolu Obaluaê. E eu vou contar esse Itã para vocês também. Em uma das suas passagens por vários reinos que Omolu passou, ele foi até uma aldeia muito próspera. Ele pisou naquela aldeia, só que ele tinha seu corpo todo de chagas, ele estava coberto, meio descoberto,
por suas palhas e pediu água. Ele estava muito sedento, ele estava com muita fome. Então ele pediu água, chegou a um vilarejo e pediu um pouco d'água, um pouco de pão. E aquelas pessoas o expulsaram. Omolu Obaluaê pisou em sua plantação e olhou para o céu. Quando Obaluaê olhou para o sol ficou aquele sol escaldante. Um sol de seca e um sol de matar todo e qualquer tipo de plantação que existia dentro daquele vilarejo. E ele saiu. Com o tempo, as pessoas observaram que foi aquela pessoa, aquela divindade, aquele arquétipo, o responsável por aquela seca. Oraram muito, pediram muito perdão a Omolu Obaluaê e prometeram que jamais eles fariam isso com mais ninguém. Omolu Obaluaê ouviu sua prece, pisou naquele vilarejo novamente, colocou o sol no seu devido lugar, na sua devida temperatura, e aquele vilarejo continuou sendo, voltou a ser, na verdade, um vilarejo próspero e abundante. Então, essa é uma reflexão. Nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Você que está aí me assistindo, ou é adepto de alguma religião de matriz africana, ou é simpatizante. Então, nós sabemos que preconceito para a gente não existe. Se alguém estiver precisando da sua ajuda, do seu auxílio, ajude, estenda a mão. Você não precisa, obviamente, nem tirar a roupa do seu corpo para dar, senão você vai ficar sem, e nem ser feito de babaca. Não é isso que está sendo dito aqui, mas é a prestação da caridade, que eu penso que é a nossa mola motora para nossa religião. Eu acho que é esse o ensinamento que tanto nossas entidades quanto nossos orixás nos tentam, pelo menos, nos passar todos os dias de nossas vidas. Enquanto a gente não aprender em irmandade, fraternidade, solidariedade, sororidade, ter empatia, esses sentimentos, nos colocando no lugar do outro, desejando para o outro aquilo que nós gostaríamos de ter, o nosso mundo não vai andar para frente, não vai evoluir. Não adianta. Vamos falar um pouco então das qualidades de Omolu Obaluaê, as famosas qualidades, os caminhos desse grande orixá. Aqui eu vou falar um pouco das qualidades desse orixá, tá, gente? Existem inúmeras qualidades de Omolu Obaluaê, inclusive em referência ao Jeje, ao Queto, à Angola. Nós sabemos que o Queto trabalha com orixás, a Angola trabalha com os inquices e o Jeje com os voduns. Mas, muitas vezes, no caso de Omolu Obaluaê, se mistura, que é o caso de Chapanã, que é o caso de outras qualidades de Omolu Obaluaê, que se misturam entre as nações do candomblé. Então, eu vou falar apenas de algumas com vocês, tá? Afomã. Afomã anda com Ogum e carrega duas espécies de bolsas com as quais ele consegue retirar as chagas dos indivíduos. Agorô. A sua roupa é de cor branca e ele carrega grandes palhas. Acavan. Esse, em específico, se veste de estampado e caminha com Inhansã. A Jagunci tem ligação estreita com a sua família, Nanã e Oxumaré. A Zoane, este veste palha vermelha, tem ligação profunda com Inhansã, Oxumaré e Iemanjá. A Zansu, este carrega a lança em suas mãos, veste branco e tem profunda ligação com Oxumaré, Oxum e Oxalá. Jagum Abdá, anda com Iemanjá e Oxalufã. Jagum Ajoji, ou Ajoji, anda com Ogum, Oxaguiã e Exu. Jagum Arauê, tem ligação com Inhansã e Oxaguiã. Jagum Agbona, tem ligação profunda com Oxaguiã e Obá. Jagum Odé, tem ligação profunda com Oxaguiã, Logum Edé e Ogum. A oferenda. Oferenda de Omolu Obaluaê, nós sabemos que é a pipoca. Não só para limpeza, como também aceita enquanto oferenda por ele. É a principal oferenda deste orixá. Qual é o dia da semana que esse orixá irradia com maior força? Esse orixá irradia com maior força nas segundas-feiras. E o seu dia do ano, o dia de comemoração deste orixá, em regra geral, já vou falar específico, é o dia 16 de agosto. Quais são as principais cores de Omolu Obaluaê? O amarelo, o preto,
o branco. E alguns puxam também para o vermelho. Quais são as características dos filhos e filhas de Omolu Obaluaê? Costumam ser pessoas um tanto quanto ranzinzas, são pessoas de personalidade forte, voluntariosas, são daquelas pessoas que muitos falam: nossa, você tem espírito de velho, nossa, como você é chato, nossa, como você reclama. Tem algumas pessoas dessa divindade que têm esse tipo de característica. Mas são pessoas de coração maravilhosos, são pessoas confiáveis, são pessoas elegantes, imponderadas, são pessoas que conseguem disfarçar o seu sofrimento, são pessoas que, mesmo passando pelos piores problemas de suas vidas, conseguem ter força para ajudar genuinamente outra pessoa. São pessoas caridosas. Também são pessoas um tanto quanto apáticas, são pessoas um tanto quanto solitárias, são pessoas que precisam de ajuda, são carentes, mesmo não transparecendo. E a pessoa que consegue observar que aquela pessoa é do tipo cara valente, mas é um grande menino carente, são pessoas muito valorizadas por essas criaturas que tiveram a bênção de ter esse grande orixá como sua divindade de cabeça, seu pai de Ori. Um lado negativo do arquétipo dos filhos de Omolu Obaluaê é o espírito vingativo. Então são pessoas sim vingativas, é necessário cuidado. São pessoas que têm uma mão para magia excelente, são pessoas que precisam prestar muita atenção àquilo que falam, porque a sua palavra tem poder, ou seja, daquelas pragas boas, Omolu Obaluaê, o povo dele é bom de rogar. Então são pessoas que precisam vigiar a sua espiritualidade, têm uma tendência a essa depressão, a carregar essa tristeza, sobretudo porque tem um nível espiritual, tem uma espiritualidade aguçada. Então ela precisa ser tratada para que haja um equilíbrio. Do contrário do que muitos pensam, são pessoas muito vaidosas. São pessoas extremamente vaidosas, preocupadas com a sua aparência, pessoas limpíssimas, pessoas confiáveis, pessoas de índole boa e de coração bom. Como existe essa dualidade entre o Molu Obaluaê, eu vou passar aqui para vocês duas datas, dois sincretismos para estes orixás. Então, falando, ou para este orixá. Então, falando sobre o sincretismo mais clássico para o orixá Obaluaê, nós temos o dia de São Roque. E para o orixá Omolu, nós temos o dia de São Lázaro. Qual a saudação ao orixá Omolu Obaluaê? Atotô! Obaluaê, Atotô! Omolu, essa é a mais clássica para este orixá, quer dizer silêncio. O Senhor da Terra está aqui. Silêncio. Salve o Senhor da Terra. Meus amores, hoje nós falamos de Omolu Obaluaê. É um retorno do canal, que vai voltar agora com força total. E foi um dos vídeos que foram mais pedidos nos comentários, para que eu trouxesse o vídeo de Omolu Obaluaê. Então eu retorno com ele, já agradecendo ao carinho de vocês, a tudo todo o carinho que vocês me emanaram durante esse tempo, aos pedidos que vocês me fizeram, e eu vou cumprir um por um. Leio todos os comentários de vocês, respondo todos os comentários de vocês e em cima deles eu vou gravando os vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam, compartilhem, ajude o canal a crescer, ajude-nos a difundir a nossa religião da melhor forma possível. Vocês podem me enviar comentários solicitando pautas de vídeos dos quais vocês querem que sejam comentados aqui por mim. Eu vou ter o maior prazer em gravar e explicar, dentro da medida do possível e dentro do meu conhecimento, tudo a vocês. Axé!